Imagine a noite que deveria ser de risos, abraços e o cheiro de pernil assando no forno. Um Natal em família como tantos outros que sonhamos desde crianças. Mas para mim, Érica, aos 35 anos, aquele jantar se transformou em um campo minado de palavras afiadas e olhares que cortavam mais fundo que qualquer faca de trinchar. Meus pais, lado a lado, os rostos contorcidos por uma raiva que parecia ensaiada, dispararam em coro. Nunca tivemos uma filha como você. Diante de todos. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu, e ao mesmo tempo se libertou. O que fiz a seguir deixou a mesa em silêncio absoluto, os copos de vinho tremendo como folhas ao vento e o espírito natalino se esvaindo no ar. Você já sentiu o peso de nunca ser suficiente? De carregar nas costas o fardo das expectativas alheias, como se sua própria vida fosse um rascunho rejeitado. Eu cresci assim na aparente perfeição de Salem, Oregon, onde nossa casa de fachada impecável escondia uma batalha diária por aceitação. Minha mãe, Sharon Larso, ex-professora primária, governava a família como uma diretora severa, notas, conquistas e aparências em ordem, sem espaço para desvios. Meu pai, Charles, bancário aposentado, seguia suas regras sem questionar, um coadjuvante silencioso naquele teatro de cobranças. E então havia Mônica, minha irmã 3 anos mais velha, a joia da coroa, cirurgiã brilhante, esposa exemplar e mãe de Brooklyn, uma menina de 9 anos que, ironicamente, era minha maior fã. Enquanto seus diplomas e fotos de formaturas decoravam a geladeira, meus cadernos de histórias ficavam trancados na gaveta como segredos vergonhosos. Desde pequena, as palavras eram meu refúgio. Aos 10 anos, escrevi meu primeiro conto sobre uma garota que escapava de uma floresta assombrada. Orgulhosa, mostrei à minha mãe esperando um abraço, um parabéns. O que recebi? Um olhar rápido sobre as páginas e a frase gelada. Isso é bonitinho, Érica, mas não vai te levar a lugar algum. Meu pai nem sequer levantou os olhos do jornal. Mônica, enquanto isso, colecionava medalhas em feiras de ciências e notas máximas, sempre um passo à frente no jogo que eu nem sabia como jogar. Na adolescência, a distância entre nós só aumentou. Mônica conquistava vagas em programas de medicina de elite. Eu me perdia entre as prateleiras da biblioteca, devorando romances e rabiscando meus próprios mundos. Quando ganhei um concurso literário local aos 16, achei que finalmente veriam valor em mim. Engano. Escrever não paga contas, disse minha mãe, jogando o certificado de lado como se fosse lixo. Meu pai apenas deu de ombros, como se meus sonhos fossem uma fase passageira. Mônica, com um sorrisinho superior, completou. Talvez você devesse tentar algo mais prático. Não era só sobre carreira. Eles tinham um molde, filha casada, bem-sucedida, impecável. Mônica se encaixava como uma luva. Eu era a peça que não pertencia ao quebra-cabeça. Brooklyn, minha sobrinha, foi meu raio de sol naquela tempestade. Ela escapava para o meu quarto, pedindo histórias de dragões e piratas, e seus risos faziam a dor das críticas maternas doer menos, pelo menos por um tempo. Mas nem seu carinho conseguia me blindar das comparações constantes. Nos jantares de família, minha mãe elogiava as cirurgias de Mônica ou os negócios de seu marido, enquanto minhas colaborações como freelancer eram recebidas com um "que bom, querida" vazio. Meu pai, quando perguntava sobre meu trabalho, era só para lembrar que nada disso é estável como a carreira da sua irmã. Aprendi a engolir as lágrimas e sorrir, mas cada palavra, cada olhar de desdém alimentava uma raiva surda que eu não sabia como domar. Tara Mitchell, minha melhor amiga e jornalista, era minha âncora. Entre cafés e risadas amargas, ela me ouvia desabafar. Seus pais estão presos em sua própria ilusão. Você não é Mônica, e isso é sua força. Suas palavras me mantinham de pé, especialmente quando Bryce Carter, meu namorado e editor, entrou na minha vida. Ele lia meus rascunhos com atenção, dando feedbacks que faziam meus dedos coçarem para escrever mais. Mas nem todo o apoio do mundo apagava a sensação de ser a decepção da família. Aos 30, eu havia construído uma carreira modesta, contos publicados em revistas locais, leitores fiéis, mas que nunca eram suficientes para os Larso. Toda visita à casa dos meus pais era um lembrete cruel de meu lugar na hierarquia familiar. Minha mãe não cansava de falar sobre trabalhos de verdade, e o silêncio cúmplice do meu pai doía tanto quanto suas palavras. Mônica, agora uma cirurgiã aclamada, parecia se deliciar com seu status de filha perfeita, solando indiretas sobre meu hobby de escrever. Só os olhos brilhantes de Brooklyn, ávida por cada história que eu inventava, me faziam acreditar que minha voz importava. Aqueles anos de julgamentos me moldaram, não da forma que eles queriam, mas me tornaram mais forte. Carreguei por muito tempo a esperança de um dia merecer sua aprovação,
até perceber que essa batalha era minha, e só minha. 3 semanas antes do Natal, o celular vibrou com uma mensagem de minha mãe, fria como o inverno de Oregon, jantar em casa. 18 horas. Dia 25. Esteja aqui. Nenhum carinho, nenhum te amo. Apenas uma ordem. Meu estômago se revirou. Voltar àquela casa significava enfrentar novamente o mesmo script, olhares de desdém, comparações com Mônica, o suspiro decepcionado por minha instabilidade profissional. Por um instante pensei em ignorar a mensagem, fingir que não tinha visto, mas algo me segurou. Talvez a esperança teimosa de que desta vez eles me enxergassem. Decidi levar um presente, um pequeno livro com uma coleção de contos que eu havia escrito, histórias sobre coragem e sonhos que me custaram noites em claro. Não era nada grandioso, apenas páginas costuradas com uma capa simples, amarradas com uma fita. Passei dias revisando cada palavra, ajustando vírgulas como se a perfeição daquele objeto pudesse, finalmente, comprar um pedacinho de orgulho materno. No fundo, sabia que era uma aposta perdida. Sharon Larson não dava valor a passatempos. Mesmo assim, imprimi as páginas, amarrei o livro com cuidado e me convenci de que valia a pena tentar. No dia seguinte, encontrei Tara no café. Ela mexia no latte com um ar cético, os olhos estreitos. Você está entrando na toca do leão de novo, advertiu. Sua mãe vai te destruir, como sempre. Ela conhecia bem o roteiro. Eu voltava dos encontros familiares com um sorriso forçado, escondendo as cicatrizes deixadas pelas palavras da minha mãe. Talvez admiti, mas preciso fazer isso. Não por eles, mas por mim. Para provar que existo. Tara suspirou, recostando-se na cadeira. Você é mais corajosa que eu, Erika. Só não deixe que te quebrem. Mais tarde, liguei para Bryce. Ele estava em sua mesa, cercado por manuscritos, e sua voz quente pelo telefone foi como um abraço. Quer que eu vá com você? Ofereceu. Era tentador. Tê-lo ao meu lado poderia amortecer o impacto das críticas inevitáveis. Mas esta era uma batalha que eu precisava travar sozinha. Não respondi, apertando o celular. Preciso encará-lo sem muletas. Ele fez uma pausa, então disse: está bem, mas estou aqui sempre. Os dias passaram, e me joguei de cabeça na preparação do presente de Natal. Editava o livro até tarde, cada palavra escrita como um ato de rebeldia silenciosa. Imaginava o momento de entregar o livro à minha mãe, ela folheando as páginas, talvez, só talvez, esboçando um sorriso. Era uma fantasia ingênua, mas me mantinha em movimento. Escolhi também uma roupa cuidadosamente, um suéter discreto e jeans, algo que dissesse me esforcei, mas não demais. Não queria dar à minha mãe nenhuma desculpa fácil para me atacar. Tara me escreveu novamente alguns dias depois, direta como sempre. Ainda acha que vai mudar alguma coisa? Eu não tinha resposta. Só sabia que desta vez não sairia de lá com a cabeça baixa. Algo havia mudado. E aquele Natal seria o palco dessa transformação. A mensagem de Tara chegou na véspera do jantar, curta e direta. Vai mesmo. Digitei a resposta com dedos trêmulos, mas firmes. Sim. Livro pronto. Preparada para o pelotão de fuzilamento. Ela respondeu com um emoji rindo, seguido de um recado que me fez sorrir apesar do nó no estômago. Me liga depois. Você vai precisar de uma dose dupla. Era típico dela, saber exatamente quando eu estava prestes a afundar e jogar uma boia com ironia e afeto. À medida que o Natal se aproximava, a ansiedade me roía por dentro. Via em loop, o rosto contraído da minha mãe, a voz afiada cortando o ar como uma lâmina através do papel de presente. Sabia que ela teria algo a dizer sobre o livro, sobre minhas roupas, sobre a vida que eu havia escolhido, ou, na visão dela, falhado em escolher. Mas pela primeira vez havia algo novo pulsando em mim. Não se tratava mais de ganhar a aprovação deles. Era sobre existir sem pedi-la. Sobre provar, não a eles, mas a mim mesma, que eu era suficiente, mesmo que eles jamais conseguissem enxergar. Quando coloquei o livro dentro da sacola de presente, não estava apenas embrulhando um objeto. Estava preparando um manifesto. E ao estacionar na entrada da casa dos meus pais, as luzes de Natal piscando como um aviso em código Morse, apertei a sacola contra o peito como se fosse um escudo. O coração batia tão forte que eu quase ouvia o eco no asfalto. A porta da frente se abriu antes que eu tocasse a campainha. Minha mãe me recebeu com um sorriso tão apertado quanto o abraço que não me deu. Você está atrasada, disparou, os olhos varrendo meu suéter e meus jeans com desdém. Não podia ter se arrumado um pouco? Forcei um sorriso, sentindo a queimadura familiar da reprovação, mas desta vez, em vez de curvar a cabeça, endireitei os ombros. O trânsito estava pesado, menti, sabendo que a verdade, eu precisei de 10 minutos extras para não desistir, não seria bem-vinda.
Dentro, a sala de jantar era um cenário de revista, talheres de prata reluzentes, o peru dourado no centro da mesa, taças de cristal refletindo a luz do lustre. Meu pai, na cabeceira, folheava um jornal com a expressão impassível de um juiz prestes a proferir uma sentença. Mônica, impecável em um blazer que provavelmente custava mais que meu aluguel, ria de algo que Michael havia dito, enquanto Brooklyn, a única alma pura naquela sala, correu até mim com os olhos brilhando. Tia Erika, você trouxe uma história nova? Perguntou, abraçando minhas pernas. Assenti, entregando-lhe a sacola, mas minha mãe a interceptou com um movimento rápido demais para ser casual. O que é isso? Indagou, puxando o livro para fora como se fosse uma prova de crime. Folheou as páginas com os lábios franzidos, o nojo estampado no rosto. Um monte de contos. Isso é o seu presente? Soltou uma risada seca. Sinceramente, Erika, não vale nem o papel. O calor subiu pelo meu pescoço, mas desta vez, em vez de engolir as palavras, as segurei como um punhal na manga. Nos sentamos e o jantar começou como um ritual de tortura disfarçado de celebração. Mônica, é claro, tomou a palavra primeiro, descrevendo com detalhe cirúrgico sua última proeza no hospital. Um procedimento tão inovador que seus colegas a chamavam de gênio. O hospital já está falando em um prêmio, anunciou, a voz ecoando como um troféu sendo erguido. Michael, seu marido leal escudeiro, acrescentou, ela salva vidas enquanto gerencia uma casa impecável. É incrível. Meus olhos ficaram presos ao prato, cada palavra deles me encolhendo um pouco mais. Tentei me inserir na conversa, mencionando uma publicação recente de um conto meu em uma revista literária. Minha mãe cortou minha fala como se fosse um fio solto. Escrever é bonito para passar o tempo, Erika, mas quando vai arrumar um emprego de verdade? Seu tom era uma faca cerrada. Meu pai não levantou os olhos do peru, mas seu silêncio era um veredicto. Mônica sorriu por cima da taça de vinho, a ironia pingando como veneno. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para coisas grandes. Apertei o garfo até os nós dos dedos ficarem brancos, a raiva e a humilhação brigando dentro de mim. Brooklyn, alheia à tempestade, puxou minha manga. Tia Erika, conta pra mim sobre o dragão do seu livro. Ele guarda um reino escondido, né? Comecei a explicar, mas minha mãe interrompeu com um estalo seco. Brooklyn, pare de incomodar sua tia com bobagens. Coma. O rosto da menina caiu, e algo dentro de mim quebrou. Não é bobagem, disse, a voz mais cortante do que pretendia. Minha mãe ergueu uma sobrancelha, o desafio brilhando em seus olhos. Não responda, Erika. Você é convidada aqui. O ar ficou denso, carregado como antes de uma tempestade. Mônica continuou seu monólogo sobre a conferência médica para a qual havia sido convidada. É uma honra, praticamente sou uma celebridade no meu campo, lançou, olhando de lado para mim, como se esperasse que eu me curvasse. Michael, sempre o coro, acrescentou, ela é brilhante. Não tem nem comparação. Quis gritar que minhas palavras também importavam. Que minhas histórias chegavam a pessoas que precisavam delas, que eu existia além da sombra delgadas que eles insistiam em me reduzir. Mas a garganta se fechou, as palavras presas como pássaros contra uma vidraça. Até que meu pai finalmente falou. Baixo, como se cada sílaba pesasse uma tonelada. Erika, você deveria tomar exemplo da sua irmã. Ela tem a vida encaminhada. O silêncio que se seguiu foi uma facada. Olhei para Brooklyn, seus olhos grandes e cheios de uma fé que ninguém mais naquela mesa tinha em mim. E de repente senti uma chama acender. Minha mãe não havia terminado. Você tem 35 anos, Erika disse, colocando o copo na mesa com um estalo. Ainda correndo atrás de sonhos como uma adolescente. Quando vai crescer? O peito doía, as paredes pareciam se fechar. Cada crítica, cada comparação, cada olhares de desdém se amontoavam dentro de mim como uma avalanche prestes a desabar. Não sabia ainda, mas estava a segundos de fazer algo que mudaria tudo. O peru foi servido, e a tensão na sala era tão espessa que dava para cortar com a faca de trinchar. Cada talher batendo no prato soava como um tic-tac de relógio prestes a explodir. Eu estava ali, as mãos apertadas no colo, tentando não desmoronar enquanto eles me desmontavam, peça por peça. Minha mãe se inclinou para a frente, os olhos estreitos como lâminas. Erika, você está desperdiçando sua vida com essas histórias, cuspiu, o desdém pingando de cada palavra. Na sua idade, você deveria ter uma carreira sólida, não esse devaneio infantil. Meu pai assentiu, cortando o peru com precisão cirúrgica. Sua mãe está certa. Chega de brincadeiras. É hora de ser séria. Cada palavra era um soco. Abri a boca para responder, mas Mônica me interrompeu, a voz afiada como uma navalha. Ainda correndo atrás dos seus continhos, Erika?
Talvez seja a hora de admitir que não é boa o suficiente. Recostou-se na cadeira, girando o vinho no copo, o sorriso triunfante. Michael riu, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Brooklyn, porém, olhava para o prato, os dedinhos inquietos brincando com a batata. Algo dentro de mim rasgou. O ar ficou rarefeito, anos de críticas, de sermões, de silêncios condenatórios voltando como um tsunami. Tentei me agarrar ao olhar de Brooklyn, aquela centelha de crença que só ela tinha em mim. Mas minha mãe não pararia. Ela largou o garfo, a voz subindo como uma lâmina sendo afiada. Você é um constrangimento, Erika. Sem marido, sem emprego decente, só rabiscando coisas sem valor. Nós não criamos uma filha assim. E então, como um veredicto final, meu pai ecoou, a voz trovejando pela mesa. Nós não temos uma filha como você. As palavras caíram como uma guilhotina. Algo estalou. A visão embaçou, mas a raiva queimava mais forte que as lágrimas. Levantei-me tão rápido que a cadeira rangiu contra o chão. Minhas mãos tremiam quando peguei o livro, aquele mesmo que minha mãe havia jogado na mesa como lixo. Vocês não decidem quem eu sou, gritei, a voz quebrando, mas firme. Com um movimento brusco, arremessei o livro sobre a mesa. Ele caiu com um baque surdo, derrubando a taça de Mônica. O vinho tinto jorrou sobre a toalha imaculada, manchando-a como sangue. Pratos tilintaram, Brooklyn solçou, assustada, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o coração de todos disparando. Chega, berrei, o peito arfando. Chega do julgamento de vocês, das comparações, dessa merda toda. Não querem uma filha como eu? Então não tem mais. A sala congelou. Brooklyn chorava baixinho, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mônica se levantou de um salto, o rosto vermelho de fúria. Como ousa arruinar nosso jantar? Vociferou, apontando para a bagunça. Michael tentou segurar seu braço, mas ela se soltou com um movimento brusco. Minha mãe me encarava, a boca aberta em um mudo, enquanto meu pai apenas. Pétreo, o rosto cinzento como mármore. Não esperei por respostas. O sangue latejava nos meus ouvidos, um rugido surdo que abafava qualquer voz da razão. Arranquei meu casaco da cadeira, os dedos trêmulos quase o deixando cair no chão. Brooklyn esticou a mão, a voz um fio de pranto. Tia Erika, por favor, não vá embora. Meu coração se partiu ali mesmo, mas não havia volta. Apertei-a contra mim num abraço rápido, sussurrando no seu cabelo. Te vejo em breve, tá? Então me virei e saí, a porta batendo atrás de mim com um estrondo que ecoou como um ponto final. O ar gelado da noite em Salem me golpeou, mas não foi páreo para o fogo que queimava por dentro. Eu havia cruzado uma linha, e não havia ponte de volta. Cada passo na neve era um afago na ferida aberta, anos de tentativas, de provas, de me reduzir a migalhas na esperança de que finalmente eles me vissem. O motor do carro rugiu quando liguei, as mãos ainda tremendo no volante. Dirigi direto para o apartamento de Tara, os faróis cortando a escuridão como facas. Ela abriu a porta antes que eu batesse. Seu rosto se suavizou ao me ver, os olhos inchados, o casaco amassado, a postura de quem carregava o mundo nas costas. Parece que você voltou de uma guerra, disse, puxando-me para dentro. O cheiro de café e canela de sua sala pequena era um bálsamo depois do ar estéril, carregado de tensão, da casa dos meus pais. Desabei no sofá, ainda de casaco, e deixei a história jorrar, as palavras cortantes da minha mãe, o sorrisinho superior de Mônica, o momento em que atirei o livro na mesa e declarei que estava farta. Tara ouviu tudo, os olhos firmes, enquanto enchia 2 copos de vinho. Você fez o que tinha que fazer, afirmou sem sombra de dúvida. Eles não têm o direito de definir quem você é. Liguei para Bryce em seguida, precisando da sua voz calma para me ancorar. Estou na casa da Tara, consegui dizer, a voz quebrando. Não aguentava mais um segundo lá. Ele não hesitou. Você se posicionou, Erika. Isso exige coragem. Suas palavras foram uma corda atirada no precipício da culpa. Contei sobre a toalha manchada de vinho, os rostos chocados, as lágrimas de Brooklyn. Odiava que ela me visse assim, confessei. A voz de Bryce ficou mais doce. Ela vai entender um dia. Você mostrou a ela o que é se levantar. Enquanto Tara reabastecia nossos copos, meu celular vibrou. Era meu pai. O estômago se revirou, mas atendi. Erika, você precisa voltar e pedir desculpas, disse ele, o tom cortante como uma lâmina. Desrespeitou sua mãe e arruinou o Natal. Apertei o telefone com força, a raiva reacendendo. E soube. Não, pai, respondi, a voz firme apesar das lágrimas. Acabou. Não vou mais implorar pelo amor de vocês. Não volto. Ele começou a argumentar, mas desliguei. As mãos tremiam, mas Tara segurou meu braço, os dedos quentes e firmes. Você falou sério, não foi? Assenti, sentindo o peso da decisão se assentar nos ossos.
Ela se recostou, pensativa. Sabe, Erika, você passou a vida inteira correndo atrás da validação deles. Mas olha o que construiu sozinha, suas histórias, seus leitores, sua vida. As palavras doíram como um curativo arrancado de uma ferida antiga. Sempre achei que precisava do aceno de cabeça da minha mãe ou do orgulho do meu pai para provar que era suficiente. Mas ali, com o apoio inabalável de Tara, comecei a enxergar diferente. Meu valor não estava amarrado às expectativas deles. Horas depois, o celular vibrou de novo. Dessa vez era Brooklyn. Sua vozinha trêmula, mas clara, veio pelo telefone. Tia Erika, eu li seu livro. A história do dragão foi minha favorita. Adorei como a menina foi corajosa. Minha garganta se fechou, as lágrimas transbordando. Você gostou mesmo? Perguntei. Amo todas as suas histórias, ela respondeu, sincera. Não para de escrever, tá? Prometi que não pararia, o coração inchado de gratidão. As palavras simples de Brooklyn foram um bálsamo nas bordas cruas daquela noite. Quando saí do apartamento de Tara, a neve havia parado, e as ruas estavam silenciosas. Dirigi para casa, revivendo a ligação de Brooklyn, os conselhos de Tara, o incentivo de Bryce. Pela primeira vez, senti que podia respirar sem o peso do julgamento deles esmagando meu peito. Não havia voltado apenas daquele jantar, havia me libertado de uma vida inteira tentando caber no molde que nunca foi meu. Nos meses que se seguiram, me joguei na escrita, determinada a provar, não a eles, mas a mim mesma, que minha voz importava. Cada gota de dor, cada faísca de revolta virou tinta no papel. Um romance sobre uma mulher que se desprende de uma família que nunca enxergou seu valor. Noites em claro, café frio na mesa, bilhetes de Bryce colados na parede como lemas. Até que na primavera terminei. Uma pequena editora apostou em mim. Quando o livro chegou às livrarias, a resposta me deixou sem fôlego. Leitores enviavam e-mails contando como a história ecoava nas próprias lutas. Uma crítica local chamou o livro de cru e sem concessões, e um clube de leitura em Portland me convidou para falar. Pela primeira vez, senti que minha voz ressoava além das 4 paredes do meu apartamento. Enquanto isso, em Salem, as consequências daquele Natal se espalhavam como rachaduras no gelo. Sharon e Charles não deram sinal de vida desde a ligação do meu pai exigindo desculpas. Soube por vizinhos antigos que eles haviam se tornado mais reservados, sua imagem impecável manchada. Os murmúrios sobre o incidente de Natal circularam, e seu status na comunidade, antes sustentado por eventos de caridade e missas dominicais, começou a desmoronar. Até Mônica se afastou, esmagada pelo peso de ser a filha perfeita. Parou de comparecer aos jantares familiares, mergulhando na carreira e em Brooklyn. A família Larson, outrora pilar da alta sociedade de Salem, desfiava-se nos bordas. Não me regozijei. O desmoronamento deles não era minha vitória. Era apenas a colheita do que semearam. Eu havia passado anos perseguindo a aprovação deles, mas agora construía uma vida nos meus próprios termos. Tara, sempre meu porto seguro, me mantinha com os pés no chão. Tomávamos café juntas e ela sorria. Você é uma autora publicada agora. O que Sharon tem a dizer sobre isso? Bryce também esteve presente em cada etapa, lendo rascunhos, comemorando cada conquista. A crença deles em mim era um lembrete de que família não se resume a laços de sangue. É feita daqueles que te erguerem quando você tropeça. No Natal seguinte, decidi reescrever a tradição. Organizei um jantar pequeno no meu apartamento. Nada parecido com os banquetes impecáveis da minha mãe. Tara trouxe sua famosa torta de noz pecan. Bryce encheu minha sala de luzinhas piscantes. E Brooklyn, que Mônica deixou vir numa trégua silenciosa, chegou com um cartão feito à mão. É para seu próximo livro, disse, os olhos brilhando enquanto me entregava um desenho de um dragão. Comemos, rimos, compartilhamos histórias em volta de uma mesa de plástico. O calor daquela noite preencheu os vazios que minha família havia deixado para trás. Brooklyn leu um capítulo do meu romance em voz alta, a voz cheia de orgulho. E ali, entre risos e taças de vinho, entendi, esse era o tipo de Natal que sempre desejei. Um em que eu era suficiente. Olhando para trás, vi o custo da necessidade deles de controlar. Sharon e Charles perderam as 2 filhas para suas expectativas rígidas, sua reputação desabando sob o peso das próprias palavras. Mônica, presa na sombra deles, derivou para o próprio isolamento. Mas eu encontrei liberdade. Meu valor não vinha dos elogios deles. Vinha das histórias que contei, das pessoas que acreditaram em mim, da coragem de virar as costas. A todos que acompanharam essa jornada, obrigada por me ouvirem. Esta não é apenas a minha história. É um espelho para quem já se sentiu invisível, sufocado pelas expectativas alheias.
Seu valor não está no que eles dizem que você deveria ser, mas no que seu coração já sabe que é. Nas suas escolhas, nas suas cicatrizes, nas pessoas que permanecem quando o resto do mundo exige que você mude. Não deixe que ninguém apague seu brilho só porque ele ofusca a mediocridade deles. A liberdade não é um lugar aonde se chega, é a coragem de seguir em frente mesmo quando as mãos que deveriam segurar as suas insistem em empurrar. E agora eu quero saber, qual é a sua história de ruptura? Onde você encontrou força para dizer basta? Compartilhe. Porque é nas vozes que se unem que a mudança ganha peso, e ninguém deveria carregar o fardo da liberdade sozinho.